Ave Maria, que é resposta a esses pastores dessa atualidade, né? Que se diz saber mais que o magistério. A tradição e a escritura estão unidas, né? Em comunhão. É simples, aqui é a resposta. Que Papa é infalível aqui? Infalível é esse? Aqui foi aqui, ele tá tentando argumentar ali a palestra que o professor Felipe está dando ali contra as heresias contra a Igreja Católica, né? É simples, cara. Para analisar um papa, você tem que perceber uma coisa. Primeiramente você tem que buscar na escritura como era o primeiro papa. E os seus sucessores têm que seguir de acordo com o primeiro papa. É simples entender isso. Vamos aqui, depois vamos de Bíblia. O que é interessante, que demonstra a falta de lógica desse dogma da infalibilidade papal, é quando eles disseram que a infalibilidade papal não quer dizer impecabilidade. Infalibilidade não quer dizer impecabilidade. Traduzindo, o Papa não deixa de pecar como homem apenas porque é Papa, mas os seus pecados da vida pessoal não impedem ele de promover dogmas infalíveis. É isso que quer dizer esta fala. A infalibilidade papal não quer dizer impecabilidade. Agora, veja bem e acompanhe comigo o raciocínio. Essa fala, talvez, muito talvez, faria sentido no meio protestante. Porque nós acreditamos que não é porque nós pecamos que nós deixamos de ser cristãos. Então, mesmo que eu cometa um pecado grave hoje, eu sei que eu não deixei de ser cristão, porque a minha fé continua baseada em Jesus Cristo. Então, eu não deixei, eu vou me arrepender, porque se eu realmente tenho fé em Jesus, eu vou ser constrangido ao... A sua fé está baseada só em Jesus Cristo, só na Escritura. Mas Cristo deixou quem para você crer nele? Para você se tornar membro dessa igreja? A sua esposa. Deixou o pastor universal, para você ter comunhão com o pastor universal. É simples, é só analisar, cara. A vida dos primeiros 10 papas ali, sucessor de Pedro. E esses papas aí que é o terceiro vídeo aí, que fez a casa, o seu papado, a casa da Maria Joana, certo? Você tem que observar o quê? Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, sobre esta pedra, sobre essa Kefa, João 42, pedra, rocha, e fundamento dos apóstolos, que são as colunas, 1 Pedro 2, 4, 5, 6 e por aí vai, certo? Para você entender o quê? Os apóstolos, foi dado a revelação, foi dado a ele aos pastoreios, de pregar, anunciar e de enviar, e foi dado a chave a Pedro, para pastorear os cordeiros e as ovelhas. João 21, do 15 a 7. Os papas ele tem que seguir o quê? O conceito e o ensinamento que foi pregado e anunciado pelas colunas. Tanto que o último apóstolo é o João. Acabou a revelação. Se tiver outra revelação, é heresia. Então, tem que seguir o quê? Todos os papas na história, 266 papas, desde Pedro até o Papa Francisco, tem que seguir de acordo que o primeiro Papa seguiu. Tem que ser imitador do primeiro Papa. Lembra lá em 1 Coríntios 11, 4? 1 Coríntios 11, 1 e 2? Seja mesmo imitador como sou de Cristo. Ali todo mundo de Corinto imitava a fé de Paulo. Então, os papas têm que seguir essa autonomia. Eu já estudei sobre esse Papa aqui que ele está perseguindo, falando aqui que esse Papa fez a cagada toda, né? Porque o cara não seguiu a sucessão de Pedro. Casou com mulheres, deu a festa, deu a bebedeira, etc. Aquela bagunça toda. Não seguiu que foi ensinado e pregado pelos primeiros papas, pelas primeiras sucessores de Pedro. Certo? É simples entender isso. O cara ele já quer generalizar, por causa de 2 ou 10 papas que se corromperam, se desviaram da fé e o fundamento dos apóstolos, quer condenar todos eles. Eu vou ser constrangido ao arrependimento, vou pedir perdão por aquele pecado e vou mudar de vida. É assim que funciona no processo. É claro, porque você sabe o que quer. Cristo falou o quê? João 20, do 21. Quem vocês perdoar, será perdoado.
Quem vocês retiver será retido. Olha só, os caras querem falar lá dos primeiros papas, se corromperam, que se extraviaram, quer comparar o quê? O protestantismo é a solução. Segue o que quer. Aqueles papas, eles estão fazendo igual o protestantismo, seguindo o que eles querem. Sem a visão, sem o fundamento dos apóstolos, sem a pregação e a vida pública dos primeiros apóstolos ali. Como pregaram, como formatizaram. Pedro, pregar de ponta cabeça. Olha só. Simples, cara. Eles estão fazendo igual os protestantes. Segue o que eles querem. Sem obediência ao magistério. Sem a imitação dos primeiros coluna. Faz o que quer. Prega o que quer. Vive o que quer. E tem muitos pastores aí curtindo aí praia, mansão, com o dinheiro dos bestas lá que dá o dízimo. Isso aí você não fala, né? Vai celebrar culto lá, desce de jatinho. Aí pode, né? Tá certo. É assim que funciona no protestantismo. Mas no catolicismo não faz sentido essa questão de infalibilidade, não quer dizer impecabilidade. Infalibilidade não quer dizer impecabilidade. Porque no catolicismo nós temos os pecados mortais. Então, você leigo do catolicismo, se comete um pecado mortal, você perde a sua salvação. A não ser que você... O pecado mortal é blasfemar contra o Espírito Santo. Todo o pecado será perdoado, diz a Escritura. Ao menos, Mateus 22, ou Mateus 12, 34. 31 e 34 ali está ali. Todos os pecados serão perdoados, mas blasfema contra o Espírito Santo não. Certo, meu querido? Se confesse com o padre, aí você resgata de novo a sua salvação. Mas se você morrer em pecado mortal, a Igreja Católica fala que você vai para o inferno. Traduzindo, você perde a sua salvação quando você comete um pecado mortal. Mas para eles, isso só funciona para os leigos. Porque para o Papa, ele pode cometer diversos, inúmeros pecados mortais que ele continua sendo auxiliado. Não, tem muita beata aí que viu papas pagando lá no inferno. E muitos papas que estão lá no purgatório só vão sair lá no dia do julgamento. É simples, cara. A infabilidade papal é bíblica ou é antibíblica? O que é infabilidade papal? Em matéria de dogma. Porque tem um cursilho. Segue o fundamento dos apóstolos. Ali em Atos Apóstolos 15 ali, teve um cursilho. O ancião ali, etc. Se você for pegar aqui as Apóstolos 15, 4, 5... convocaram os anciãos, convocaram os apóstolos. E quem estava ali? O pontífice. Quem deu a última palavra? Pedro. E tanto que o bispo ali de Jerusalém, Tiago, se você for pegar Atos Apóstolos 15, do 13, 14, Pedro falasse corretamente. Olha só que interessante. Por quê? São Tiago já sabia a missão de Pedro. E todos os papas da história têm que seguir essa missão. O Papa Francisco está fazendo cagada, está falando coisa que não deve, está seguindo de acordo com o seu sucessor, ou de acordo com o sucessor de Pedro. Ele está pregando. Olha só, se você for prestar atenção, cara, como os primeiros cristãos viviam pregando a palavra. Então, tem como saber? Papa Francisco é um herege? Papa Francisco está fazendo cagada? Só meditar a vida do primeiro Papa e os seus sucessores. Cada dos 10 primeiros Papas ali. Claro que na história vai ter sempre alguns hereges na história. É simples. Você pega em Lucas. E saber por quê? É a Escritura, cara. A Escritura tem como você saber. Papa, ele é infalível? Aqueles papas lá, aqueles papas não é papa, cara. Papa dando a prostituição, casando, fazendo o foco aqueles papas, se você for estudar um pouco na história, que eu já pesquisei, o foco deles era material, cara. O foco dele não era servir Cristo, o foco dele não era ser imitador de Pedro. O foco dele é ter um poder, um cargo de papa para mandar, para fazer o que quer, cara. E render muito dinheiro. É simples entender isso. Você pega aqui Lucas, e você for meditar na Bíblia, Cristo orou por Pedro, porque Pedro, ele
Ele tropeçou, ele tropeçou na fé, cara. Cristo repreendeu Pedro, Mateus 16 ali, se você prestar atenção. E Pedro renegou Cristo 3 vezes, cara. E Cristo rogou para Pedro não desfalecer. Agora você pega em Atos Apóstolos 2,14, Pedro está pregando. Vê se Pedro andou para trás, vê se Pedro começou a pregar heresia, vê se Pedro fugiu da sua missão, cara. Abandonou tudo, Mateus 19, 27. Ou Mateus 4, do 18 em diante. Aqui, ó. 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma a teus irmãos. 2 Tessalonicenses 3,15. Ou esses papas estão de acordo com a tradição? Esses papas estão de acordo com Pedro pregando, anunciando, defendendo a igreja, excomungando hereges, anunciando a pessoa de Jesus Cristo, porque ele é o porta-voz de Cristo? Isso você não vai ver na Bíblia. Moisés morre, Josué sucede seu lugar de pastoreio. Seguiu de acordo com Moisés, seguia. Depois ficou juízes e por aí vai. E os papas, infelizmente, cara, tem que seguir de acordo com Escatra, Pedro. Que interessante. Em matéria de dogma, vê se esses papas eles proclamaram algum dogma na história. Só foi números. Certo? Olha só. A autonomia de Cristo. Cristo rogou para esse pastoreio ser infalível, porque esse pastoreio ele tem acesso de ligar e desligar. Que interessante. E o magistério reconhece isso. Os falsos papas você vai conhecer. Não se comportem de acordo com Pedro. Vai querer entrar em política. Vai querer entrar... Meu irmão, a missão do Papa é anunciar o reino de Deus. De acordo com a Escritura, de acordo com o primeiro Papa. E o cara tá aí, ô pastor, pelo amor de Deus, cara. Que raiva da igreja, cara. Só porque uns 10 papas na história, os mais papas hereges, se desviou, todos são culpados. Ó, Papa João Paulo II. Olha o respeito que esse homem tem. Até os protestantismos respeitavam o Papa João Paulo II. Pio XII, Pio IX. Eusébio Cesariano. Eusébio Cesariano conta ali da história eclesiástica. Ali você vê como o primeiro Papa pregava ali em Roma. O seu discípulo São Marcos escrevendo as suas cartas, as suas pregações. 1 Pedro 5,13. E etc. E Eusébio Cesariano fala que o sucessor de Pedro foi São Lino, foi martirizado, Anacreto, etc. Meu. Claro que vai ter uns hereges. Mesma coisa, pastores. Ó, Edir Macedo. Sila Malafaia. Agenor Duque. Valdomiro Santiago. Isso é o quê, cara? Isso é evangelho? Falar mal do terreno dos outros é fácil. Agora, medita, cara. Ó, se esses papas errarem, e Martinho Lutero fez o quê então, cara? Você tá entendendo? Defende só a sua tese. Está fora da Escritura. A Escritura defende, cara, é uma só igreja. A verdade será conhecida pela igreja. Igreja. Que o Espírito Santo assiste essa igreja. Infelizmente, cara. Satanás vai lançar a sua nuvem ali de heresia para degrinir para o povo não acreditar nessa igreja. Usando esses hereges na história. Tem padre que se torna padre, mas não esquece que é ser famoso, padre, celebridade, artista que você vê na televisão e fala muitas besteiras, muita heresia, cara.
E tá tudo bem. Interessante. É simples, cara. A Bíblia diz que muitos falsos profetas surgirão, cara. Da onde surge esse falso profeta? Se pegar em João 2, ali, é só 2:18, ó. Filhinho, esta é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem. Eis que há muito anticristo, por isso conheceremos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram do nosso. Se tivesse sido do nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso nos dá para que você conheça que nem todos são do nosso. Olha só. Olha como a Bíblia ela é exata. Ó. Vós, porém, tendes a unção dos santos e sabeis todas as coisas. Nem todo mundo que está ali na igreja é padre, é papa na história. Não é do nosso. Martinho Lutero se fingia que era do nosso, se apartou, foi fundar outra igreja. Esses são os divisores, esses são os anticristos, muito anticristo, os sedutores. Simples entender isso, cara. Papa Francisco é do nosso? Está seguindo o que Pedro seguiu, que os outros papas seguiram? Só analisar, é simples analisar, cara. Os caras que entraram na teologia, na filosofia, não, o Papa falou heresia, só vê na Bíblia, cara, tá de acordo com os apóstolos pregaram. Simples, cara. É simples isso. Salve Maria, essa é a resposta a esses reformadores, cara. Tudo farinha do mesmo saco. Salve Maria, sou missionário, servo aberto.